Obrigado, Cristine. Bom dia a todos. Eu agradeço bastante pela oportunidade de falar com todo o público, né, que está no caminho de encontrar o seu propósito de vida, né, e de fazer talvez uma decisão importante, mas não totalmente definitiva. Né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto também ao longo da minha apresentação, né, para, assim, enfim, dizer que essa escolha desse momento no vestibular, ela é importante, mas que possivelmente a gente tenha mais do que uma área de interesse ao mesmo tempo, e à medida que a gente vai enxergando como que as coisas do mundo profissional funcionam, a gente vai vendo que muitas coisas se interligam, né? Tem várias disciplinas que acabam cruzando em situações profissionais e a gente vai encontrando o nosso caminho, né? Eu vou falar desse assunto ao longo do caminho da minha apresentação. Eu vou colocá-la aqui agora. Está livre para mim, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação. Espero que esteja visível para todo mundo. Sim, tá. O tema dessa apresentação tem a ver com o que eu faço com o meu trabalho junto ao Instituto de Geociências da USP. Eu trabalho no CEPAS, dentro das Geociências, que é um centro de pesquisas específico e voltado para águas subterrâneas. O assunto de águas subterrâneas, ele é dado mais para o final do curso, ele se inicia no 4º ano do curso, quando a maior parte das disciplinas básicas, elas já foram dadas, já foram consolidadas no currículo, e é a partir desse ponto que a gente passa a apresentar para o aluno de graduação a possibilidade de atuação profissional nessa área. Eu trabalho com águas subterrâneas já, quase 30 anos, e no meu caminho profissional, o que aconteceu foi que eu passei a trabalhar também bastante com qualidade da água e com áreas contaminadas. Então, a realidade, né, do caminho profissional sempre acabou me puxando a minha atenção para assuntos relacionados com potencialmente as pessoas ou mesmo o meio ambiente está exposto à poluição. Mas a água subterrânea não quer dizer, o que a gente faz no CEPAS não é exclusivamente isso, tem a parte também da água limpa, ou mesmo da quantidade da água, e é sobre isso que eu vou falar agora nesse início. Bom, água subterrânea tem a ver com uma parte do ciclo hidrológico, ela tem a ver com aquela água que acaba por se infiltrar em subsuperfície logo depois da chuva. Uma parte da água ela pode se escoar superficialmente e fazer parte da vazão dos rios, mas a água subterrânea ela percorre a porção subsuperficial, é água que entra dentro da formação geológica e ela permanece ainda em movimento. Ela vai das áreas de maior potencial para as áreas de menor potencial hidráulico, ou seja, das áreas de mais elevadas na topografia para as mais baixas, e elas acabam voltando de novo para a superfície, especialmente na forma de nascentes ou mesmo de fluxo de base dos rios. Então, aqui já tem uma função fundamental da água subterrânea para a existência da vida, né? Porque a água subterrânea e os aquíferos são os responsáveis para garantir a vazão dos rios durante a estiagem, né? A gente está numa época agora de
de estiagem, né? Já faz vários meses que não caem chuvas abundantes aqui nessa nossa região, mas ainda assim a gente vê os rios com água. Claro, a água pode ser esgoto urbano, mas naqueles rios que estão livres de esgoto urbano, a água do rio existe porque é a água dos aquíferos que alimentam o canal dos rios. E isso faz, obviamente, garantir a vida aquática do rio e, enfim, toda uma sustentação de toda o ecossistema, né? Essa água que aflora em superfície. A água subterrânea ela tem importância também mais no sentido de algumas coisas práticas que implicam, inclusive, na obtenção de trabalho e emprego, né, para quem é geólogo especialista em água subterrânea. A gente tem, por exemplo, essa informação aqui que é relevante: 52% dos municípios brasileiros dependem total, 36%, ou parcialmente, das águas subterrâneas para o abastecimento público, a água de torneira, a água tratada. Isso é uma coisa que a gente não observa muito, parece ser uma informação um pouco escondida. Isso porque em grandes cidades como é São Paulo, ou Rio de Janeiro, o Belo Horizonte, essas grandes regiões metropolitanas, elas acabam dependendo mais da água superficial, da água de rios, de grandes reservatórios para o abastecimento público. Mas, ainda assim, essa é uma informação que é bastante relevante, né, e que mostra, até de uma forma oculta, né, o potencial de trabalho que existe na prática, né, para um geólogo no mercado. E olha só, e esse número ainda, ele representa apenas 10% do volume de água que é fornecido para as iniciativas econômicas, né, de agricultura através de irrigação e na indústria também, como abastecimento privado. Então, tem o abastecimento público, que é a água de torneira que a gente abre em casa e a gente consome lá. Mas também tem a água que é utilizada para irrigação, água que é usada em processos industriais, que aí sim é tudo feito através de poços construídos, né, e pagos, né, pela iniciativa econômica. Então, assim, 90% da água subterrânea consumida no Brasil é para atendimento desse tipo de iniciativa. Quer dizer, a água de abastecimento público já é importante, só que ainda assim é 10% daquilo que é a demanda de água na iniciativa privada. E a gente tem também um outro dado que é bastante relevante, que toda água mineral é água subterrânea. Toda água de garrafinha no Brasil é água subterrânea, e é um mercado assim bastante valioso, que teve um crescimento exponencial de valor, né, ao longo dos últimos 30 anos, porque antes de 30 anos ninguém consumia água mineral de garrafa. E hoje todo mundo consome. Então, é um mercado bastante rico, esse daqui também, e que também tem o emprego de geólogo dentro do complexo, né, que forma a indústria. E que trabalhos que o hidrogeólogo faz? O hidrogeólogo é o profissional que é especialista em água subterrânea. O hidrogeólogo, ele entende, né, bastante de todas as disciplinas básicas da geologia, para entender como que é o comportamento geométrico, tridimensional das camadas geológicas em subsuperfície, onde que tem as estruturas, né, as quebras na rocha, onde a água ela mais facilmente vai migrar de um lado para outro. E por conta desse tipo de entendimento, o hidrogeólogo tem a condição de escolher o melhor lugar para fazer a locação do poço, onde construir o poço. Ele também constrói o poço, então ele sabe como construir o poço, como colocar as tubulações nas profundidades adequadas, nas camadas que são mais permeáveis, para garantir a maior produtividade possível para o poço. E ele também trabalha no sentido de cuidar para que o recurso hídrico subterrâneo, a água subterrânea que está presente nos aquíferos, não se esgote.
né? Isso por quê? Porque tem vários locais no Brasil, no mundo, onde há um uso extremamente intensivo de água subterrânea, especialmente para abastecimento privado. E aqui eu dou como exemplo a região da Grande São Paulo, né? Toda essa área em amarelo, nesse mapa, é a região urbanizada da região metropolitana de São Paulo, né? Aqui aparece o Rio Tietê, onde tem a Marginal Tietê, tem aqui a Marginal Pinheiros, onde tem o Rio Pinheiros, várias rodovias, né, que chegam e saem de São Paulo, e cada um desses pontinhos pretos representa um poço profundo. E mesmo para o atendimento de toda essa população, que chega a 20 milhões de habitantes, mesmo que toda essa população dependa especialmente de recursos hídricos superficiais, né, de rios e reservatórios superficiais, para o abastecimento público, que dá uma vazão total de 68 mil litros de água para cada segundo, isso de água tratada, a gente tem que cada um desses pontinhos pretos aqui, estão representados no mapa, que são poços tubulares, são poços de abastecimento, poços tubulares profundos, né, que chegam aí a 100, 200, alguns até 300 metros de profundidade. Esses 14 mil poços que estão aí presentes, eles fornecem, na sua totalidade, uma vazão de 11 metros cúbicos por segundo, né? Tudo isso daqui, basicamente, relacionado com poços da iniciativa privada. Enquanto que aqui abastecimento público está mais aí voltado para a iniciativa do poder público, que tem a Sabesp, né, especialmente uma empresa pública que garante essa vazão de água superficial. Só essa vazão não dá conta. É necessário também ter esses 11 metros cúbicos por segundo para complementar esses 68. Se todos esses poços deixassem de existir e todos esses usuários fossem para o sistema de abastecimento público, a Sabesp não teria mais 11 metros cúbicos por segundo para garantir água para todo mundo. Então, assim, digamos assim, que seja um serviço essencial e que dá sustentação para todo esse ecossistema urbano, e a gente percebe ainda mais qual que é a importância da água subterrânea para todo esse universo quando aparecem épocas de crise hídrica, como aconteceu há 5, 6 anos atrás, quando houve uma grande estiagem aqui na região metropolitana, que o sistema Cantareira praticamente secou, né? Naquela época, aconteceu uma corrida absurda por pessoas físicas e jurídicas construírem poços desse tipo para condomínios, e tudo isso, bom, a água subterrânea sozinha, em casos desse tipo, ela não vai garantir o suprimento de água, o recurso pode esgotar, e não bastasse isso, aí eu faço o gancho para a segunda parte da minha apresentação, que é a preocupação que a gente tem com relação à qualidade da água que essas pessoas consomem, que todo mundo bebe, né? Nessas regiões de coloração laranja no mapa, são as áreas predominantemente industriais aqui na região metropolitana de São Paulo. Tem aqui uma área em vermelho também, que é a área daqui da região sul de São Paulo, que é chamada da região de Jurubatuba, que é uma região já que é sabido que há uma contaminação regional, né, da área industrial, e que levou à interdição de dezenas de poços. Então, assim, eu disse anteriormente que a indústria é um grande usuário de água subterrânea através de poços, mas é exatamente nessas áreas industriais onde existe uma maior probabilidade de haver contaminação da própria água que a indústria utiliza. E tudo isso representa uma grande situação de conflitos e que o trabalho do hidrogeólogo, do geólogo, é muito importante. Casos reais de áreas contaminadas no cinema, aqui eu resolvi colocar esse slide aqui para vocês, para dizer que essa área que a gente trabalha, ela tem, assim, uma
digamos, uma magia importante de falar para o coração de algumas pessoas que se sentem movidas para esse assunto, né, de áreas contaminadas. Isso me faz pensar aqui, ou fazer uma reflexão de que na hora que vocês forem fazer a opção ou a escolha, né, de qual área ou qual profissão vocês querem seguir, não é a cabeça que vai movimentar, é o coração, é aquilo que te toca, né? Não é tanto o salário médio, né, que vai representar aquela profissão, mas é aquela coisa que te dá sentido na sua vida. Porque, assim, para cada profissão, tem gente que ganha mal e tem gente que ganha bem, né? Vai muito das opções que aparecem no caminho. Mas aqui, voltando para essa questão aqui das áreas contaminadas, eu acho que assistir a um desses filmes aqui é a linguagem que é mais apropriada para a gente falar direto para o coração, né, de cada um de vocês que tá aí optando pelo caminho profissional. E daqui desses 3 filmes, o mais novo é esse O Preço da Verdade, ou Dark Waters, que é de 2019. Desses 3, eu acho que ele é o mais realista e que mostra muito como que é o ambiente profissional, multiprofissional, de várias profissões que se interligam e que se interagem quando há um projeto de áreas contaminadas envolvida, em que o geólogo ele é uma parte de todo esse processo, mas uma parte imprescindível para o entendimento do problema. Dark Waters, então, é um filme que fala sobre contaminação por contaminantes emergentes, no caso aqui são os PFAS, que são fabricados por grandes indústrias químicas, que, enfim, são substâncias que estão aí no nosso ambiente urbano. Tem um outro filme também, que é o Erin Brockovich, que fala sobre contaminação de água subterrânea por cromo hexavalente, a partir de uma indústria. Ele é um filme um pouco mais romantizado, com mais cara de Hollywood, e tem, assim, dentre os 3 filmes, o mais realista, assim, um pouco mais, assim, um pouquinho mais voltado assim, para o baixo astral, é o Civil Action, do John Travolta, que é um excelente filme, que fala sobre a contaminação de poços de abastecimento público numa pequena cidade nos Estados Unidos, em que teve gente que morreu bebendo água com solventes organoclorados. Eu recomendo os 3, né? Mas se tiver que começar por algum, procure o Dark Waters, que é muito legal. O que o geólogo que trabalha com áreas contaminadas faz? Bom, ele reconhece a existência da contaminação em solos, sedimentos, água superficial, água subterrânea, atmosfera e também na biosfera. Ele identifica que tipos de fenômenos de degradação natural acontecem para destruir naturalmente esse contaminante que está no meio, e também de como proceder à recuperação ambiental ou à remediação desses compartimentos que estão contaminados, se houver necessidade de fazer uma aceleração dessa recuperação. Outra parte importante também é a identificação de responsáveis por contaminação, porque a gente pode estar, por exemplo, numa área industrial com várias fontes de contaminação e elas se misturam, e aí a gente não sabe dizer quem é que vai ter que pagar a conta pelo saneamento daquele dano ambiental. E aqui existem várias técnicas forenses, complementando até o que o professor Paulo falou agora há pouco. Aqui entra vários projetos complexos em que a gente vai buscando pecinhas para montar um quebra-cabeça, né, para ter essa visualização complexa do problema. Cada pecinha é uma linha de evidência que vai te levar para uma conclusão sobre o que é que está acontecendo nesse meio contaminado. Esse daqui é um cenário típico de risco numa área contaminada. A gente tem, por exemplo, aqui uma área industrial em que tem um vazamento que contaminou o solo. Essa contaminação ela desceu por ação da gravidade até o topo do lençol freático, em subsuperfície. Essa contaminação ela se acumulou lá como produto puro, mas também ela se espalhou a partir do fluxo da água subterrânea.
E a gente tem que, para um risco de áreas contaminadas, a gente precisa ter essa fonte de contaminação, um meio que esteja contaminado, ou seja, que o solo, a água subterrânea, os vapores de dentro do solo, o ar de edifícios confinados, tanto de casas fora da área industrial, como da própria área industrial. A gente tem também a necessidade de identificar os receptores da contaminação, ou seja, se tiver um poço de abastecimento com gente bebendo água, essa pessoa vai estar exposta a essa contaminação. Se tiver um rio em que essa pluma de contaminação chegue até lá, toda a biota, né, os peixes, as plantas vão estar expostas. Se tiver, árvore, raiz de árvore bebe água subterrânea. Se a água subterrânea estiver contaminada, os frutos dessa árvore vai estar contaminado. E alguém que for comer essa maçã envenenada também vai se contaminar. Então, é sempre esse cenário, né, que o geólogo, especialista em áreas contaminadas, está trabalhando. O que o geólogo precisa conhecer quando em projetos dessa natureza? Você vê que eu já fiz uma figura aqui um pouquinho mais complexa. É necessário conhecer a geologia, o que é o meio, como que é o arcabouço geológico por onde a contaminação está passando. Quais são as estruturas, qual é a geometria das camadas, tem fratura ou não. A hidrogeologia, para onde a água subterrânea vai, a que velocidades e em que quantidades. E com relação à contaminação, qual que é a origem da contaminação, como que a contaminação se transporta, qual é o destino dela, se ela vai se acumular, se ela vai se espalhar, se ela gosta mais do solo, se ela gosta mais do ar, se ela gosta mais da água. E a gente enxerga esse problema todo em diferentes escalas, seja na escala de bairro, né, de quarteirão, ou de uma propriedade, indo em escalas pequenas até enxergar como que é que o contaminante, que está representado nesse vermelho, que como de Nepal, como que é que ele se comporta como fluido dentro do espaço poroso, e a dificuldade que existe de tirar ou destruir esse contaminante, que tem outros fluidos competindo pelo espaço, né, como a água e como o ar. Bom, esse daqui é um slide que eu estou colocando aqui para mostrar como que é a complexidade de todo o mercado relacionado com áreas contaminadas. Nós temos normalmente aqui os representantes legais, que são normalmente os poluidores, que são os responsáveis para fazer a investigação e o saneamento de áreas contaminadas. E, por exemplo, essa indústria contaminadora, ela contrata um consultor ambiental, que normalmente emprega muito geólogo. A própria indústria contaminadora também pode empregar geólogo na sua equipe de trabalho para conversar com a consultoria ambiental. Essa consultoria ambiental vai fazer os projetos de investigação da área contaminada, os projetos de remediação, e essa consultoria ela vai ter assessoria técnica, ela vai ter corpo de consultores jurídicos, né, de advogados trabalhando junto e defendendo os interesses do poluidor. Toda essa engrenagem vai contratar empresas de geofísica, empresas de sondagem, empresas de remediação, de coleta de amostras, de análises ambientais. Cada uma dessas empresas, elas podem contratar geólogo, ou engenheiro ambiental, ou biólogo. Enfim, é um meio em que existe uma interação muito grande com várias áreas de conhecimento. Você vai trabalhar, o geólogo que vai trabalhar junto com biólogo, com engenheiro ambiental, com engenheiro químico, com geógrafo, com arquiteto. Enfim, é uma oportunidade muito grande de se interagir com outras profissões, e lá na frente, se quiser mudar, se gostou de ver que alguém trabalha de alguma forma que te agrada, né, você pode ter a chance de mudar de profissão ao longo do caminho, né? Então, aqui, a gente tem também, todo esse quadrado aqui são de pessoas, de profissionais que trabalham especialmente na iniciativa privada. Agora, problemas ambientais normalmente tem profissionais do poder público envolvidos. Aqui, então,
funcionários que trabalham em órgãos ambientais, biólogos, geólogos, etc., também são empregados aqui. No Ministério Público que fiscaliza toda essa rede, né, também tem profissionais técnicos que dão a sua própria opinião. Agências reguladoras, como a Agência Nacional de Águas, etc. Outro possível caminho profissional, universidades, institutos de pesquisa, como o próprio IPT, que vai falar daqui a pouquinho. Universidade é o caminho profissional que eu estou agora, que cuida especialmente da formação de recursos humanos para alimentar toda essa estrutura e realizar a produção de conhecimento. E, curiosamente também, tem outras instituições que ajudam a empregar geólogos, como bancos, por exemplo. Né? Eles fazem uma análise do que está acontecendo em toda uma situação de área contaminada e identifica se esse poluidor ele pode ter crédito para fazer a remediação. E aí, então, o banco também precisa ter... Desculpa, meu tempo acabou. O banco também precisa ter equipe de técnicos que dê opinião a respeito do problema que a indústria, por exemplo, está envolvida. Então, para encerrar, pessoal, quais são as perspectivas que eu vejo dessas duas áreas que eu comentei agora? Com relação à água subterrânea, eu vejo que é cada vez mais importante a água subterrânea, o papel dela para o abastecimento público e também privado, especialmente considerando os cenários de escassez de água futuros provocados pelas mudanças climáticas. O que aconteceu há 4, 5 anos atrás é muito estranho, é algo que pode, a qualquer momento, voltar, né, a aparecer problemas dessa natureza, como essa barragem lá do sistema Cantareira, que está sem água, né? E a gente tem também como perspectiva na parte de áreas contaminadas, que é cada vez mais importante o trabalho de identificação de novas áreas contaminadas e o trabalho da remediação. Isso porque existe uma estimativa, que é feita inclusive pelo nosso grupo de pesquisa, que o número real de áreas contaminadas deve ser pelo menos 10 vezes maior do que o número que é conhecido hoje. E assim, o que já existe hoje já dá trabalho para uns 40 anos aqui no futuro. E o que falta ainda conhecer, tudo relacionado com problemas ambientais que aconteceram no passado, né? A gente tem ainda a perspectiva de ter trabalho para, sei lá, para mais 100 anos no mínimo. Bom, pessoal, eu encerro por aqui, eu agradeço bastante a oportunidade de falar para vocês. Eu encerro com essa imagem aí da água caindo, né? Eu gosto de chuva. É isso daí, gente. Estou à disposição para conversar com vocês no tempo que tiver suficiente ainda, né? Muito obrigado. Sim, temos uns 5 minutos aí. Muito obrigada, Reginaldo. Acho que foi bem esclarecedor para ter uma ideia, né, das diferentes aplicações e papéis do geólogo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem. Eu vou fazer uma para você rapidinho, né? Pode até ajudar quem está pensando, né, na profissão. Quando você entrou na geologia, né, estudante, na graduação, como que você se orientou para essa área de hidrogeologia? Bom, quando eu prestei o vestibular, eu queria... assim, eu já conhecia um pouquinho de geologia, porque eu tive essa disciplina no ensino médio, mas eu fiz um ensino médio público, técnico, e assim, eu não tive química naquela época. Eu vim ter o meu primeiro contato com a química quando eu fiz cursinho. E eu fiquei realmente bastante... Porque assim, eu já tinha decidido, era com geologia que eu queria. Uhum. E aí eu tive química no cursinho. Até então, eu não tinha tido absolutamente nada, nenhuma informação a respeito sobre meio ambiente. E quando eu cheguei na geologia, eu comecei a ver uma integração entre
entre a geologia com a química, e aí apareceu numa primeira aula de geologia geral, né, do sistema Terra, apareceu uma aula sobre geologia ambiental. E eu falei assim, puxa, eu vou integrar essas coisas. E aí eu encontrei a hidrogeologia ainda cedo, já antes de fazer a matéria obrigatória, eu já estava envolvido já com alguns professores que atuavam nessa área, e sempre me chamou a atenção a parte da qualidade de água. E aí foi fácil, ao longo do caminho, fazer a interação entre a geologia, entre a química, né, que eu já gostava, com a água, né, e com os problemas ambientais. Legal. Por isso que eu estava falando, né, que assim, esse momento ele é importante para decidir, mas ele não é o decisivo, porque ao longo do caminho vão aparecendo outras coisas que você gosta também, sim, e você vai integrando. Sim, com certeza. O Guilherme pergunta se foi difícil passar no vestibular. Puxa, mudou bastante as coisas. Exato. No caminho, viu? Na minha época, tava uma concorrência, se não me engano, era coisa de uns 10-1. Mas aí a geologia deu uma baixa danada na época de crise econômica, na década de 90, e a coisa ressuscitou muito depois que houve um grande boom econômico no Brasil, no início dos anos 2000, e aí todas as áreas floresceram muito, né? A área de mineração, a área de petróleo, a área ambiental de uma forma geral, a água, e isso criou uma demanda bastante grande para todo o mercado, e aí teve também uma novela da Globo também que apareceu geólogo, e aí a concorrência subiu bastante. Eu tenho a impressão que nos últimos anos, por conta da crise econômica que voltou, deu uma diminuída de novo na concorrência, mas eu confesso que eu não estou updated nesse assunto. Sim. Guilherme, para isso pode te ajudar, agora à tarde, às 14 horas, haverá um bate-papo com os alunos, e uma dúvida também que você pode tirar com eles, né, porque vai ter gente ali recém-ingressada, né, e aí você vai ter uma atualização, né, das condições do vestibular, tá bom? Mais alguma pergunta? Acho que não. Quer acrescentar mais alguma coisa, Reginaldo, para finalizar? Só dizer que é um prazer, e eu desejo que todo mundo escolha a sua profissão com o coração e não com a cabeça, porque a cabeça sozinha não leva ninguém para lugar nenhum. Sim. Muito bem. Então, eu acho que podemos Legal, continuar. obrigado, viu, Cris? Obrigado, gente.